Queridos, eu gostaria nessa noite de compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. E a princípio eu quero ler 2 versículos. O 21, aliás, 3 versículos. 21, 22 e 23. Amém? Quero ler junto com você, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21, 22 e 23. Glória a Deus. À medida em que você for abrindo a sua Bíblia nesse texto, curve a sua cabeça mais uma vez. Essa é uma noite de oração, essa é uma noite de busca. E vamos clamar ao Senhor que fale conosco. Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nesta hora, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e a ela nos submetemos. Nós sabemos que o Senhor, meu Deus, tem escolhido, meu Pai, esta porção para derramar, para ministrar aos nossos corações. Por isso, meu Pai, que não haja impedimentos. Se há ainda algum demônio que porventura nos seguiu, nos perseguiu até aqui, para tentar interceptar, para tentar de alguma forma impedir com que essa semente preciosa chegue ao nosso coração, que toda ação contrária caia por terra agora. Que ao lermos, meu Pai, este texto, esta palavra entre no nosso coração como revelação, não apenas como um texto comum, como uma letra qualquer, mas entre em nosso coração como Tua palavra, como palavra poderosa, que os nossos olhos se abram, que a nossa mente se abra, meu Pai, que nós vejamos as revelações que estão por trás de cada frase, de cada palavra aqui. É o que eu te peço agora, Pai, envolve-nos com o Teu poder. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Precisamos orar dessa forma. Senhor, revela. Senhor, fala conosco. Precisamos orar dessa forma. Sabe por quê? Porque tem gente que, graças a Deus, já leu a Bíblia 10 vezes, 20 vezes. Tem gente aqui que, graças a Deus, já leu a Bíblia, olha, pelo menos umas 50 vezes. E às vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente diz assim: eu já conheço esse texto. E a gente tem aquele orgulho, né? O orgulho de já ter lido, o orgulho de, já conheço essa história. E a gente não se percebe que o orgulho, ele impede o agir de Deus. Então nós temos que orar dessa forma: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma revelação, eu sei que o Senhor tem algo profético nisso, nessa palavra, nesse texto. Fala comigo. Fala comigo, e Ele vai falar contigo essa noite, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus, diga amém. Quem está lá na internet, escreva amém. Quem quer ouvir a voz de Deus, Deus há de falar conosco hoje, em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, a partir do 21, diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Amém? Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Filhos, num dia destinado ao profético, entrar em contato com esse texto é como nos expor e expor a nossa família ao sobrenatural de Deus. Num dia especial como esse, todas as quintas-feiras, Deus reserva para nós uma noite especial, é a quinta profética. Nós não estamos num dia comum, esse não é um culto comum, esse é um dia destinado ao profético. E num dia que é destinado, num dia que é apropriado para o profético, entrar em contato com um texto como esse, é como nos expor
é como expor a nossa casa ao sobrenatural de Deus. Nós sabemos que Deus tem interesse de nos abençoar, nós sabemos que Deus tem interesse de abençoar a nossa casa, nós sabemos que Deus, Ele pode solucionar qualquer problema. Às vezes existem problemas que para nós não tem solução, para o homem não tem solução, mas para Deus a solução para tudo, a solução para todas as coisas. Sim ou não, gente? Deus pode solucionar qualquer problema. Deus pode fazer aquilo que para nós é impossível. Esse é o Deus que nós servimos. E a gente entra em contato hoje com esse texto, um texto que começa mostrando que um pai vai diante de Jesus clamar por uma filha que a princípio, nesses 3 primeiros versículos, estava apenas doente. Mas a gente que conhece a história sabe que essa doença se agravou e posteriormente ela entrou em óbito. Então é esse o texto que nós lemos, o texto que já começa dessa forma, mostrando um pai que procura Jesus para dizer que ele tem um problema, e um problema grave dentro da casa dele. É um texto que já começa mostrando isso. Um pai, ele tem a ousadia, a coragem de chegar diante de Jesus para clamar, para pedir que Jesus resolva algo que ele não conseguia resolver, algo que estava perturbando o seu coração. Ele chega diante de Jesus pedindo que Jesus resolva um problema dentro da sua casa. Olha, preste atenção aqui. Se fôssemos considerar apenas essa situação, nós já teríamos muito o que falar. Se fôssemos considerar apenas isso, querido, nós já teríamos muito o que debater, já teríamos muito o que debater nessa noite, nós já teríamos muito o que expor, até porque, qual é a família que nunca passou por um problema? Qual é a família que nunca passou por um problema? Então nós temos muito a falar, porque todas as famílias já passaram, algumas estão passando e outras vão passar por problemas, por situações difíceis, por situações, seja financeira, por situações, seja de ordem familiar, no sentido de comunhão, alguma coisa está quebrada ali, não é, no relacionamento familiar. Outras estão passando literalmente, ou já passaram, ou vão passar por problemas de enfermidade, e até mesmo problemas relacionados à morte. Queridos, eu entendo e sei que você entende também que somente nos contos de fada é que as famílias são formadas e depois de formadas, elas vivem felizes para sempre. Eu sei que eu entendo e você entende isso, não é? Que um príncipe, ele escolhe uma princesa e ali eles casam. E depois de casar, meu Deus do céu, é só mel, é só doce, é só coisa boa, não tem mais problema algum. É só nos contos de fadas. Os problemas existem em todas as famílias. Se eu fosse perguntar aqui quem já passou por um problema, todo mundo levantaria a mão. Se eu fosse perguntar aqui quem está passando por um problema, muita gente levantaria a sua mão. E talvez alguns não levantariam as mãos, porque o problema é tão grave, é tão sério, que a pessoa está desnorteada. Ela não tem olhos para mais nada, não tem olhos nem para a pergunta do apóstolo. Então todas as famílias já passaram por situações difíceis, seja financeiro, seja de ordem emocional, seja de ordem de doenças mesmo. O texto fala de uma enfermidade, o pai procura Jesus porque ele estava passando por um problema de enfermidade. E eu quero dizer, querido, que as enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, elas atingem todas as famílias. Todas as famílias. As enfermidades, sejam físicas, emocionais ou espirituais, elas não escolhem família. Eu só vou atingir essa família porque essa família é pobre. Não,
as enfermidades físicas, emocionais e espirituais atingem todas as famílias, sejam pobres ou sejam ricas. Não há uma só família que não sofra. Não existe uma só família que não sofra. Nesse tempo de uma casa quase intransponível, inviolável, se investiu muita coisa em equipamentos de segurança, e a doença entrou, o Covid entrou na casa do pobre, na casa do rebediado, na casa do rico, na casa do milionário, na casa do bilionário. Talvez alguns tentaram se refugiar nas suas ilhas particulares, talvez alguns tentaram se refugiar nos lugares mais ermos, mas a enfermidade atingiu muitos no mundo inteiro. Doenças, sejam espirituais, emocionais ou físicas, atingem a todos, atingem ricos e atingem pobres. Então, queridos, onde há um ser humano, há problemas. Problemas. Onde há uma família, vão existir problemas. E alguns desses problemas, se não forem ajustados, e alguns desses problemas, se não forem tratados, podem gerar até mesmo a morte. Quantas vezes eu, apóstola, e muitos pastores já recebemos pessoas dizendo assim: o meu marido, o meu pai, o meu irmão me feriu. Eu estou ferido, eu estou ferida. Foi tão forte o que ele fez, foi tão forte o que ela fez, que eu não consigo me levantar. Eu estou doente. Problemas dentro de casa. Quantas pessoas já entraram no nosso gabinete para dizer: olha, o meu marido, o meu pai, o meu irmão, ele me matou. Ele tomou uma atitude que ele não poderia ter tomado, ele fez algo que ele não poderia fazer. Olha, o meu esposo não tinha o direito de me trair com a fulana, ou o meu esposo, a minha esposa não tinha o direito de me trair com o ciclano. Isso me matou, eu estou morto. Eu estou morto. Ele não tinha o direito de matar a minha alegria, de matar a minha esperança. Ele não tinha o direito de falar do jeito que ele falou. Olha, não adianta a gente achar que existe família perfeita, família blindada, não nesse sentido de nunca ter problema. Não adianta pensar que se vive feliz para sempre, a vida inteira, todo dia, toda hora. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Achar que eu vou viver feliz 24 horas por dia, e a minha família nunca vai ter um problema, isso é ilusão. Nós buscamos isso porque, queridos, nós queremos, infelizmente, esconder as nossas dores, ou nós queremos nos proteger de sofrermos dores. Mas o ser humano é assim, ele quer viver na ilusão, ele quer achar que existe a possibilidade de ele ter uma família perfeita. Se observa isso nos velórios. Quando um membro da família morre, os que ficaram vivos, eles querem canonizar o morto. Eles querem que o morto se torne santo de qualquer jeito. Eu tenho um amigo, pastor, que ele fez um velório, e na hora da cerimônia, como de praxe, ele deu a palavra para os filhos, ele deu a palavra para os irmãos, ele deu a palavra
sabe, para os parentes do morto, para os parentes do falecido. E aí, como não era-se de esperar diferente, não é? Todo mundo que pegou a palavra para falar, só falou bem. Esse homem era um homem perfeito, esse homem era um homem bom. Olha, eu nunca vi um homem na face da terra como esse homem que está aqui dentro desse caixão. E ele começou a ouvir, olha, esse pai aqui era um pai perfeito. E foram falando, os familiares foram falando. No final, aquele pastor pegou a palavra, foi lá no caixão, olhou bem para a cara do morto, voltou. Como ele estava com a palavra, todo mundo ficou observando. Ele foi lá de novo, olhou para a cara do morto. Depois ali de uns 2, 3 minutos de suspense, ele disse assim: eu tive que olhar várias vezes para a cara desse homem para ver se era a mesma pessoa que vocês estavam falando, que vocês estavam relatando. Porque essa pessoa que vocês falaram aí não é a pessoa que eu conheço. Olha, eu vou dizer algo aqui para vocês. Esse homem fez parte da minha igreja há muitos anos. Isso que eu estou falando é real. Não vou citar nomes, mas é real. Esse homem fez parte da minha igreja há muito tempo. Eu até atesto, eu até aqui, ó, testemunho. Era uma ovelha, mas era uma ovelha que me deu muita cabeçada. Eu até atesto que ele era fiel, mas teve muitas quedas. Era um homem, sim, alegre, em alguns momentos, porque na grande maioria era alguém muito difícil de lidar. E ele diz assim, que ele olhou assim para o lado e a viúva estava com aquele sorrisinho ali, meio sarcástico, como que dizendo assim: o senhor está certo. Todas as famílias têm problemas. Não existe um pai perfeito, não existe uma mãe perfeita. Todas as famílias têm problema. Até a sua família tem problema. Apóstolo, e a sua? Até a minha tem problema. Todas as famílias têm problema. A família de Jairo teve problema. Jairo era um homem importante. Jairo tinha uma posição. Jairo, o texto vai dizer que ele era o dirigente de uma sinagoga, era o líder de uma cidade, era um homem, sabe, que tinha uma posição de destaque na cidade, era alguém que estava acostumado a resolver problemas, mas certo dia ele enfrentou um problema dentro da sua própria casa. A sua filha estava acometida de uma grave enfermidade, e depois essa enfermidade evoluiu e chegou a um óbito. Jairo estava acostumado a resolver muitos problemas de muitas famílias, de muitas casas. A sua posição e a sua função exigia muito mais do que administrar uma sinagoga. Além das suas atividades religiosas, Jairo também tinha a função, a habilidade de julgar causas. Ele era alguém que conhecia as leis. Naquela época, para se estar na direção de uma sinagoga, tinha que se conhecer das leis. Tinha que se ter na cabeça, na mente, decorado os 513 mandamentos. E ele conhecia muito bem as leis. Então, além da sua função, das suas atividades religiosas, ele também era um juiz, ele também ocupava a administração da própria cidade. Então, Jairo não era alguém comum, Jairo era a maior autoridade, era alguém que tinha grandes responsabilidades, mas que enfrentou problema dentro da sua casa. Olha, querido, todos nós enfrentamos problemas. Talvez você esteja passando por um problema terrível que você nunca pensou passar. Talvez você chegou hoje aqui angustiado,
angustiado, essa palavra. Talvez você chegou aqui entristecido, amargurado, talvez você chegou aqui nas últimas, porque você está enfrentando, você está diante de um problema que você jamais pensou que iria passar. Assim foi Jairo, enfrentou um problema terrível, mas algo ele fez, e algo nós precisamos fazer nessa noite. A narrativa diz que ele foi, em função do seu problema, ele foi procurar Jesus, e diante de Jesus, ele se ajoelhou. Ou seja, ele se humilhou. A gente vai aprender com ele que não existe outra forma para alcançarmos um milagre. Tem alguém que está precisando de um milagre? Está entendendo? Está passando por um problema? Tem alguém que está passando por um problema aqui? Tem alguém em casa que está passando por um problema? Tem? Jairo, para resolver esse problema, ele procurou Jesus. Quando encontrou Jesus, se prostrou perante ele. Fez um pedido ao Senhor: vai comigo, Jesus, vai comigo à minha casa, me ajuda, Jesus, a resolver esse problema. E é claro que Jesus, como nos ama, respondeu positivo. É claro que Jesus, como nos ama, respondeu para ele: eu vou contigo na tua casa, eu vou te ajudar a resolver esse problema. E eu sei que hoje também aqui, Jesus também vai falar a muitos corações: eu vou contigo na tua casa, eu vou ajudar você a enfrentar essa luta, eu vou contigo, eu vou te ajudar. Amanhã, naquele compromisso que você tem, eu vou estar lá contigo, e eu vou te orientar, e eu vou te ajudar a resolver aquilo que você precisa resolver. Jairo se prostrou, se humilhou diante de Deus. Quando a gente fala de humilhação, é impossível a gente não citar 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, que diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos diante do Senhor, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque algo vai acontecer se você assim fizer, no tempo certo. Deus tem um tempo certo para cada coisa, e nesse tempo, que é o tempo perfeito de Deus, Ele vai te exaltar. Hoje você pode estar passando por dias de humilhação, hoje você pode estar passando por dias de lutas, dias de dificuldades. Não se entristeça não se angustie não, somente se coloque diante de Jesus, que no tempo dele, Ele vai te exaltar. Queridos, uma coisa é a gente se prostrar diante de uma situação, e outra coisa é a gente se prostrar diante de Deus com sinceridade no coração. Uma coisa é alguém se prostrar diante da enfermidade, uma coisa é alguém se prostrar diante da dívida, uma coisa é alguém se prostrar diante do inimigo, e outra coisa é alguém se prostrar diante do Senhor. Quem se prostra diante de Deus será honrado. Quem se prostra diante de Deus tem a resposta. Deus tira da humilhação. Para cada dia de vergonha, a palavra de Deus diz que existe a dupla honra. Humilhar. O que é humilhar diante de Deus? É abrir o coração para Ele, é contar para Ele o que está passando, o que se está passando, é colocar diante dEle o que está te angustiando, o que está te entristecendo. Olha, nós podemos facilitar as coisas para nós mesmos. Nós podemos facilitar as coisas para nós mesmos. De que forma? Colocando diante do Senhor os nossos problemas, colocando diante do Senhor os nossos desafios, nos humilhando na presença dEle. Nós podemos fazer isso, ou podemos piorar o que já está ruim. Como? Ficar tentando resolver aquilo que nós já tentamos uma centena de vezes e não conseguimos. Tem coisas que você está tentando resolver há muito tempo.
Tem enfermidade que você já deu todos os remédios que você sabia, que a tua avó te ensinou, que a tua mãe te ensinou, que o médico prescreveu. Tem gente que está insistindo na força do seu braço, na sua inteligência, e já fez todos os exames e nada aponta a solução. A solução para determinados problemas é a humilhação na presença de Deus. Os humilhados na presença de Deus sempre serão exaltados. Sempre serão exaltados. Hoje é um dia que nós vamos nos humilhar na presença do nosso Deus, porque eu sei que logo, quem sabe amanhã, Deus vai nos exaltar. Se você crê nisso mesmo, se expressa, diga aleluia, diga glória a Deus. Jairo fez isso, Jairo se humilhou, ele colocou diante de Deus o seu problema. Senhor, eu estou com um problema na minha casa, eu não consigo resolver. Sou um homem de autoridade, eu consigo resolver tantas coisas, mas a minha filha está enferma, a minha filha está doente, e eu não sei mais o que fazer. Jairo se derramou na presença do Senhor. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7 está escrito: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, no dia da tentação no deserto. Jairo, ele não permaneceu com o seu coração endurecido, ele não se apresentou diante de Jesus como manda o protocolo judaico. Jairo não usou a sua posição para se sobrepor ou falar de igual para igual a Jesus. Não, Jairo se derramou na presença de Jesus. Não se importou se seria bem visto, mal visto. Não se importou com o que as pessoas poderiam falar ao seu respeito. Não pensou se, por se dobrar diante de Jesus, ele perderia a sua posição. Para ele, só uma coisa importava, e era obter o milagre. Ele queria ver a resolução do problema da sua casa. Ele queria ver a sua filha sendo restaurada. Olha, queridos, esse texto tem muito a nos ensinar. Tem muita riqueza. Tem muita riqueza. Às vezes a gente quer usar de posição diante de Deus, sabe? Senhor, eu sou o teu servo, eu te sirvo há tantos anos, eu sou apóstolo, eu sou pastor. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Como se isso fosse alguma coisa, como se isso fosse impressionar Deus. Senhor, eu toco todos os cultos, e é só eu, né Rodriguinho? Nesses últimos dias não tem outro, é só eu mesmo, Senhor, aqui. Como se isso fosse impressionar Jesus. Esse texto tem muito a nos ensinar. Jairo, ele se despiu da sua posição. Um homem na posição de Jairo jamais faria o que ele fez, jamais se lançaria como ele se lançou, jamais se derramaria como ele se derramou. Ele se derramou na presença do Senhor. Ele venceu todas as barreiras humanas, todas as barreiras religiosas. E por ter vencido todas as barreiras humanas e todas as barreiras religiosas, ele alcançou o que ele necessitava. Hoje, querido, em nome de Jesus, nós precisamos quebrar o protocolo. Mas eu não consigo chorar. Mas hoje é o dia do choro, hoje é o dia da lágrima. Mas eu não entendo o que é esse quebrantamento. Você não entende porque você é daqueles que diz assim: Senhor, eu estou aqui na tua casa, se o Senhor quiser quebrar o meu coração, que o Senhor quebre. Não é Deus que vai quebrar o teu coração, é você que tem que se quebrar diante dele, especialmente dizendo: me ajuda, eu estou com um problema dentro de casa. Eu estou com um problema dentro de casa. Eu preciso resolver esse problema que está dentro da minha casa. Meu Deus, eu já não consigo dormir. Eu preciso que o Senhor me ajude a resolver esse problema.
tenho certeza que Deus vai te ajudar a resolver hoje. Hoje, esse problema vai ser resolvido hoje. Hoje. Então Jairo fez isso, ele se quebrantou diante de ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um coração derramado na sua presença. Deus não despreza um coração sincero. Deus não despreza a vida de alguém, sabe, que está no sentido espiritual, sem máscara. Não é no sentido físico, no sentido espiritual, sem a máscara da religiosidade. Deus não despreza. Deus não despreza. Hoje, queridos, nós precisamos problema, ok? Dentro de casa, Jairo, ele se posicionou, se quebrantando, se derramando, se humilhando diante de Deus. Mas do outro lado, Jesus também se posicionou. Vamos ler aqui Marcos 5, a partir do 35. A gente viu até aqui o posicionamento de Jairo, mas Jesus também se posicionou, porque Jesus se posiciona diante daqueles que se posicionam. Jesus se manifesta diante daqueles que se manifestam diante dele. Um dos nomes de Deus é Yahvé Chamar, o Deus que atende quando clamamos, quando buscamos, quando pedimos. Então Jairo se posicionou, se humilhou, se derramou, se lançou diante de Jesus, mas Jesus se posicionou. E diz aqui, a partir do 35, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, preste atenção. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Olha o primeiro posicionamento de Jesus. Ele deu uma ordem para Jairo: não tenha medo. Tem alguém que está passando por um problema na sua casa? Nós estamos na quinta profética. Eu quero ser boca de Deus para te dar uma palavra profética. Quem quer receber uma palavra profética hoje aqui? Eu vou te dar essa palavra profética: não tenha medo. Eu vou te dar uma palavra profética: crê, tão somente crê. Vai dar tudo certo. Você está na presença de quem? De Deus. Deus está conhecendo qual é a tua dor, qual é a tua situação difícil. Então creia. Creia. Não tenha medo, crê somente. 37 diz: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, dorme. Todos começaram a rir. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou
que dessem a ela alguma coisa para comer. Que posicionamento tremendo esse aqui. Eu vou encerrar falando sobre o posicionamento de Jesus. Primeiro Jesus diz: não tema, crê somente. Depois Jesus leva apenas 3 discípulos acompanhados do Pai para onde? Para casa, para sua casa, para a casa de Jairo. Jesus não diz assim: traz a menina aqui que eu vou curar na frente de todo mundo. É interessante que esse texto aqui, de Marcos 5, mostra que Jesus curou uma mulher que também sofria com um fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos. Ela estava com essa enfermidade há 12 anos. E Jesus curou essa mulher instantaneamente na frente de uma grande multidão. Mas no caso da menina, Jesus diz: não, eu vou curar dentro da tua casa. Sabe por que Jesus se posicionou dessa forma? Porque o problema aconteceu dentro da casa. O que aconteceu no interior da casa deveria ser resolvido dentro da casa. E Jesus então segue para lá, para dentro da casa. Reúne os 3 discípulos mais chegados, reúne a família. Já haviam contratado as carpideiras. Já tinha muita gente ali fazendo um teatro, chorando a morte da menina. Jesus repreende todo mundo. Não é o que vocês estão pensando, não. A menina não está morta, ela apenas dorme. E vai para o interior da casa. E no interior da casa, Jesus realiza o milagre. Tem muita coisa que aconteceu dentro da casa, dentro da tua casa, que ainda não foi resolvido. Sabe por quê? Porque você quer resolver fora da casa. Tem muito problema que aconteceu dentro da tua casa e você quer resolver com um amigo, com um confidente. Tem muito problema que aconteceu dentro da tua casa, que está, se prolongando, porque você não entendeu qual é o posicionamento de Jesus. O posicionamento de Jesus é esse: aquilo que aconteceu dentro da tua casa vai ter que ser resolvido dentro da tua casa. E eu vou te garantir que Deus, Ele abençoa quando a gente entende isso e quando a gente procura resolver os problemas de casa dentro da nossa casa. Isso tanto faz família física como família espiritual. O problema de casa se resolve em casa. Esses dias atendi muita gente, esses dias atendi alguns casais, a gente chorou aqui dentro desse gabinete. Colocamos diante de Deus situações de conflitos, situações, algumas vezes eles colocaram situações ao meu respeito que não agradavam a eles, outras vezes eu coloquei situações deles que não me agradavam. Houve assim um derramar de unção de Deus, houve assim um derramar de perdão de Deus. A cura se estabeleceu. E eu creio, queridos, que essa cura, esse manto de cura, está sobre nós, dentro desta casa. Dentro dessa casa, dentro da nossa casa espiritual. E vai refletir isso dentro da nossa casa física. Jesus levou a família para dentro de casa. Ele poderia ter feito isso do lado de fora, poderia. Mas o problema começou dentro da sua casa. Muitos entraram hoje aqui, estão com problemas em casa. Hoje você vai entrar lá na sua casa e você vai ter um encontro com o milagre. Hoje você vai entrar dentro da sua casa e quando você entrar dentro, olha, se eu fosse você, eu recebia mesmo, porque essa é uma palavra profética para a sua vida, hein? Hoje, quando você entrar dentro desse ambiente familiar,
você vai ver que já está estendido sobre a tua casa um manto de cura. Apóstolo, eu estou em casa, tem muita gente que está participando aqui pela internet, já está em casa, já existe um manto de cura sobre as casas esta noite, já existe um manto de milagres sobre as casas esta noite. Eu quero dizer para você nessa noite que hoje Deus, assim como decidiu no passado, Ele tem decidido sobre nós nos curar, assim como Ele decidiu fazer milagres no passado, Ele também decidiu fazer milagres sobre nós. Esse problema que se arrastou até esse dia, que se chama hoje, 2 de julho de 2020, ele não vai perdurar por mais tempo. Esse problema que se arrastou até essa noite, a noite do dia 2, a noite da quinta-feira do segundo dia do mês de julho, ele vai encerrar aqui hoje, para aqueles que creem, para aqueles que entenderam essa palavra, para aqueles que se posicionarem como Jairo se posicionou, se humilhando, dizendo: Senhor, eu me rendo, eu já tentei, meu Pai, de todas as formas conseguir resolver isso, eu me rendo, meu Pai, ó Deus, eu já usei todos os mecanismos que eu entendia ser possível trazer a solução, eu já administrei todos os remédios que eu entendia ser a solução para essa cura, e eu não consegui. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Eu não sei como fazer, mas eu sei que Tu sabes. E eu sei que nesse interim talvez existam vozes que estejam dizendo ao teu coração: mas já morreu, já não tem mais jeito. E você vai dizer assim: mas eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, que o Senhor pode ressuscitar até o que está morto. E um milagre poderoso vai acontecer. Um milagre poderoso vai ser liberado sobre nós hoje, em nome de Jesus. Queridos, Deus não nos trouxe esta noite, Deus não nos permitiu realizar esse culto esta noite para simplesmente cumprirmos um ritual. Deus não permitiu que a gente realizasse esse culto hoje, transmitisse esse culto hoje, onde tantas pessoas estão participando. Deus não permitiu isso apenas para cumprir um rito religioso. Não, Deus tem algo a fazer. Existem problemas que estão te incomodando, e esses problemas hoje nós vamos colocar diante de Deus. Se é cura, Deus vai curar. Se é cura, Deus vai curar. Eu creio no Deus que cura. Cura AIDS, cura câncer, cura Covid. Eu creio no Deus que cura dor de cabeça. Eu creio no Deus que põe em ordem os ossos. Eu creio no Deus que pode fazer o impossível. A nível de cura física, Ele pode fazer o impossível. A nível de cura de alma, eu sei que Deus pode fazer o impossível também na tua casa. Você que está em conflito com o filho, você que está em conflito com o pai, em conflito com o esposo, com a esposa, eu sei que Deus hoje vai liberar um manto de perdão, vai te alcançar hoje, vai resolver. Apóstolo, o meu problema é financeiro, o meu problema é em relação ao meu trabalho. Deus hoje vai fazer um milagre, Deus hoje vai te atender. Você só precisa dizer para Ele: Senhor, eu me rendo. O Senhor sabe, meu Pai, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, tudo que estava ao meu alcance, e eu não consegui. Eu me rendo. Eu quero que o Senhor faça. Tem alguém hoje aqui que quer ver Deus realizando um milagre? Se tem, vai ficando em pé. Se tem, vai se levantando nessa hora. Se tem, meu filho, se tem, minha filha, vamos orar, vamos clamar. A palavra está lançada, a palavra está diante de você. E uma coisa eu quero te dizer: se Deus fez com Jairo, Deus vai fazer com o Wellington. Se Deus fez com Jairo, Ele vai fazer com Antônio, vai fazer com Jobim. Se Deus fez com Jairo, Deus vai fazer com o Natal, Deus vai fazer com Dani, Deus vai fazer com PH. Se Deus fez com Jairo, Deus vai fazer com você. Levante sua mão direita e diga: Deus realizou. Levanta a mão bem alto, diga: Deus realizou um milagre na vida de Jairo, na família de Jairo. Diga: Deus vai fazer um milagre na minha vida, na minha casa, hoje. Eu creio que Deus vai fazer um milagre hoje na tua vida.
Eu creio que Deus vai fazer um milagre hoje na tua vida. Eu creio que Deus vai mudar a tua história hoje. Sabe o que alegra o meu coração, queridos? Que tudo aquilo que Deus fez há mais de 2000 anos atrás está registrado. A história continua sendo contada. Isso alegra o meu coração. Isso me faz entender que Deus vai fazer um milagre tão grande, tão grande. E esse milagre vai ficar conhecido em toda a tua parentela. Esse milagre que Deus vai fazer na tua vida hoje vai ser um milagre tão grande, que vai ficar conhecido entre os teus amigos, vai ficar conhecido nessa cidade, vai ficar conhecido em outros lugares.